Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre fatores que influenciam a velocidade de reação. Nós vamos começar falando sobre a superfície de contato e sobre a influência da concentração. Então a gente sabe que algumas reações são muito lentas, como por exemplo a formação de ferrugem. Então se você tem lá um cadeado de aço, ele não vai enferrujar de um dia para o outro, ele vai demorar um tempo para formar a ferrugem. Em compensação, as bombinhas que explodem em festa junina, por exemplo, que assustam lá os animais, são processos muito rápidos. Você colocou fogo, ela já explode, não tem como você controlar. Então, algumas ocorrem lentamente, outras um pouquinho mais rápido. Então, nós vamos falar sobre alguns fatores que influenciam essas reações. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Algumas reações são muito lentas, outras reações são mais rápidas. Mas existem alguns fatores que podem influenciar a velocidade das reações. Então, o primeiro fator é a superfície de contato entre os reagentes. O segundo é a concentração dos reagentes. Depois nós temos a temperatura e energia de ativação e o uso de catalisadores ou inibidores. Então, nós vamos ver pequenos experimentos que exemplificam cada uma dessas partes. Então, vamos lá. Para estudar a influência da superfície de contato na velocidade da reação, então nós temos aqui dois recipientes com água na temperatura ambiente. Então, a temperatura agora tá 18 graus. E nós vamos colocar dois comprimidos, um inteiro de Sonrisal no primeiro e aqui no segundo nós vamos colocar o comprimido triturado, tá? Então vamos lá. Então, o triturado, a reação praticamente terminou. E o comprimido inteiro, a gente consegue ver ele ali no fundo. Ele está praticamente inteiro ainda. Então aqui, quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a velocidade da reação. Porque aqui, onde era triturado, praticamente finalizou a dissolução. Tem um pouquinho ainda que a gente observa pela formação de bolhas. E o comprimido, que era inteiro, ainda ele está dissolvendo. Então aqui, ó, finalizou. E aqui ainda a reação está ocorrendo. Então, no experimento fica claro que a superfície de contato é importante, porque na primeira parte, no primeiro becker, a gente tinha o comprimido inteiro. Então, o comprimido, ele tem que ir dissolvendo as partes exteriores para a água poder entrar em contato e ele dissolver. E quando a gente tritura o comprimido, nós temos pequenas partes e todas essas pequenas partes entrarão em contato com a água, então a dissolução vai ocorrer numa velocidade maior. Um outro exemplo bastante comum é quando se usa madeira para fazer fogueira de São João, por exemplo. Nós cortamos as madeiras em partes menores, a gente não usa um tronco inteiro, né? E aí, quanto menor for essas partes da madeira, mais fácil vai ser para o oxigênio entrar em contato e o fogo espalhar aí pela madeira. Então, a concentração é um fator que pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação. Tá? A velocidade ela é proporcional à concentração dos reagentes.
e ela é dada pela lei da ação das massas, ou lei cinética, que a gente escreve a equação assim. Esse K é uma constante cinética, alfa e beta corresponde às concentrações em mol por litro das substâncias, e alfa e beta correspondem à ordem cinética. Isso geralmente ou é dado no problema, ou se não é dado, existem maneiras da gente calcular. Nós temos já algumas aulas gravadas sobre como fazer esse cálculo. Agora, nós vamos nos preocupar mais com a parte experimental desse processo. Então, vamos lá. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a influência da concentração na velocidade das reações através dessas 3 soluções de concentração diferente de sulfato de cobre. Então, nós vamos mergulhar na solução clipe galvanizado, que ele é basicamente ferro metálico. E depois de uns 30 segundos, a gente vai observar a diferença na deposição do cobre metálico sobre o clipe. Então, vamos lá. Então, olha aqui o primeiro. A gente percebe que o primeiro, ele tá um pouquinho mais douradinho do que o segundo. E mais douradinho do que o terceiro. Por que isso acontece? Porque na primeira solução tem mais cobre metálico depositado sobre ele e porque tinha mais cobre dissolvido na solução para poder se depositar sobre a superfície do clipe. Já o último, a quantidade de cobre metálico é muito pequena. Olha a diferença na cor, né? Então, olha o que nós temos aqui nesse experimento. O clipe, que é aço galvanizado. Aço é praticamente só ferro, tá? Aí, ele é mergulhado numa solução aquosa de sulfato de cobre. A solução aquosa de sulfato de cobre tem íons cobre 2+, e os ânions sulfato, tá? O que a gente percebe depois de um tempo? Nós percebemos que na primeira solução, cuja concentração em cobre 2+ é maior, tem 1 mol por litro, ele fica mais avermelhado. Seguido da segunda, que a gente já percebe um tom avermelhado bem menor, e a última aqui ficou escuro, não ficou um tom avermelhado. Então, esse tom avermelhado significa que o cobre 2+ da solução, ele foi reduzido, ele se transformou em cobre zero, cobre metálico, né? E a cor do cobre, esse marrom avermelhado. E o ferro, que estava aqui na forma de metal, ele transferiu elétrons para o cobre, essa reação, e a solução se transformou em sulfato ferroso. Então, é uma reação aí que a maioria das pessoas conhece como reação de deslocamento. E a gente percebe que conforme a concentração da solução vai diminuindo, a quantidade de cobre metálico que se deposita nela também diminui. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!